vocês já me viram com essa cara. Se não me viram ainda, vai me ver, porque, gente, vida real, eu tô gravando vídeo, então tem que aproveitar aí que eu tô gravando vídeo pra poder bater um papo com vocês e falar um pouquinho da vida aqui na Colômbia. Eu decidi gravar esse vídeo pra falar um pouco sobre documentação, visto, como foi, o que tem que fazer. Eu pretendo fazer um post bem completinho lá no blog, falar todas as informações, porque eu pesquisei muito antes de entrar com meu visto, antes de vir pra cá, o que eu tinha que fazer e tudo mais. Mas para esse vídeo não ficar tão longo, vamos lá começar falando sobre visto. O que você precisa fazer para aplicar o visto para vir para a Colômbia ou para tirar o visto do Mercosul? E aí atinge todos os países que estão no acordo. Eu acredito que cada país tem a sua solicitação de documentação. Eu não sei te dizer dos outros países, eu vou dizer como foi para aplicar aqui. Eu entrei no site do consulado e vi tudo que eu precisava. Então eu precisava de ter o passaporte válido, precisava tirar os meus antecedentes criminais e fazer uma apostila diária com os antecedentes criminais. Então você vai pegar, vai entrar no site da Polícia Federal, vai puxar os seus antecedentes criminais, vai num cartório, mas você precisa ligar antes, porque você precisa saber se o cartório faz esse apostilamento. Você vai levar no cartório, deixar o seu antecedentes criminais lá para eles poderem fazer esse apostilamento. 2 dias depois você vai buscar e aí você paga. Eu paguei 120 e poucos reais para poder fazer esse apostilamento. E eu fiz um cartório de Poá, porque como eu era de Suzano, então eu fiz um cartório de Poá, porque eu não achei nenhum em Suzano para fazer. Pegar essas documentações aí, né, o que eles pedem lá no site, vai entrar no site, vai preencher todo o visto. Eu fiz sozinha, super tranquilo, não tem problema. Aí você vai anexar esses documentos lá, tudo online, e você vai pagar uma taxa de estudo de visto. Aí você paga essa taxa e eles fazem toda a análise da sua documentação. Se essa análise estiver ok, estiver tudo bacana, eles te chamam para uma entrevista no consulado. E aí no consulado você vai lá fazer uma entrevista com o cônsul. Nesse dia da entrevista você tem que levar toda a documentação, né, o seu passaporte, tudo direitinho. E aí você já tem que se preparar, porque se ele aprovar o seu visto, você já tem que pagar esse... E aí no mesmo dia já cola o visto no passaporte. Então eu mandei toda a documentação, eu também tive que mandar uma carta dizendo quem ia me sustentar, quem ia ser meu responsável, se eu conseguia ser responsável por mim mesma. Por quê? Porque você faz uma solicitação de visto e tem várias opções dentro desse visto do Mercosul. Tem a opção de trabalho, se você tá vindo com empresa, então você vai pedir e aí a empresa vai ter que dar algumas documentações. Se você tá vindo como cônjuge, se você tá vindo como estudante, se você tá vindo, sei lá, como... Cheguei lá no consulado, foi super tranquilo, eles são super educados. Demorou um tempinho lá, como 1 hora mais ou menos, pro cônsul me atender. Fiz a entrevista com ele, falei simplesmente a verdade, o que eu tava vindo fazer aqui. E aí, ele checou toda a minha documentação e me aprovou o visto. O mais bacana foi que eu pedi um visto por 2 anos, ele me aprovou por 3 anos e ele aprovou o visto de estudo e trabalho. Então, eu posso trabalhar aqui numa empresa como um colombiano, eu posso estudar aqui como um colombiano. Então, eu tenho um visto de imigrante, né, que é o visto agora que eles chamam, eu tenho um visto de imigrante e eu posso permanecer aqui por 3 anos. Tem outras formas depois de renovar esse visto, mas eu nem tô preocupada com isso agora, gente. Deixa pra se preocupar com isso depois. Gente, aviso super importante que eu só vi agora na edição do vídeo. Para vir pra cá é obrigatório a vacina da febre amarela, não adianta, vocês não vão conseguir viajar se não tiver e precisa ter a carteirinha internacional de vacinação. Eu vou deixar tudo lá no blog completinho que vocês precisam fazer. Eu vim pra cá, vim legal, cheguei no aeroporto você apresenta o seu visto, né, o seu passaporte com o visto. No aeroporto mesmo eles já informam que você tem 15 dias pra fazer o seu RG de imigrante. Eu cheguei no dia 8, no dia 10 eu já estava lá, que ajuda, né, as pessoas que estão migrando para o país. Então eu já estava lá, levei o meu visto, meu passaporte, meu visto, e aí você paga uma taxa para você fazer a sua identidade aqui. Então o seu RG é aqui. Então hoje eu tenho um RG aqui, porque tudo que eu preciso fazer, eu preciso apresentar esse RG. Você tem até 15 dias para fazer isso, porque senão depois tem uma multa, alguma coisa para pagar, então você precisa fazer isso, não pode deixar passar esse prazo. Fez o seu RG, é importante você saber que aqui na Colômbia não tem saúde pública, então você não tem o SUS, você precisa pagar um programa de saúde que se chama EPS, então sei lá, gente, tem uma sigla aí, eu vou deixar aí pra vocês. Se chama EPS, você precisa pagar isso
E esse valor de pagamento vai depender. Se você está dentro de uma empresa, é um percentual do valor do seu salário. Então a empresa paga uma parte e você paga uma outra parte. Se você está como independente, que é o meu caso, que eu trabalho como independente, eu pago relacionado ao valor do meu ganho ou ao valor de um salário mínimo aqui. O salário mínimo aqui é 700 e pouco mil pesos, né? Então eu pago lá um percentual em relação a isso. E se você quiser, você pode pagar um plano complementar para melhorar um pouquinho a situação aí. Porque seria como um SUS, só que pago, né? Então você precisa saber aí como que você vai organizar as suas coisas. É obrigatório você ter isso, porque se você precisa de um médico, você vai ter que pagar. Então tudo você vai ter que pagar. Essa EPS você paga todo mês, porém, se você vai em algum médico, tem uma diferença lá que você tem que pagar para o médico. Então o sistema de saúde aqui, gente, vocês acham que o SUS no Brasil tá ruim? Aqui, essa EPS tem que pagar, então é obrigatório. Não dá para você estar aqui no país e não ter esse tipo de serviço, porque se acontecer qualquer coisa, você vai ficar na mão, e se você não tiver dinheiro para pagar, ferrou tudo. É importante vocês saberem disso, porque tem coisas que as pessoas não falam na internet. Eu mesmo nunca tinha encontrado isso na internet, e aí depois, claro, eu tava conversando com o boy, e aí o boy falou tudo, e então eu já meio que sabia antes de vir pra cá. Porém, eu fui entender mais ou menos como funciona, né, depois que eu cheguei aqui. Essas EPS são como centros de saúde, então se você passa mal, você vai lá no médico, marca lá, tem alguns médicos que você consegue marcar direto, tem outros que você tem que pedir autorização. Então assim, é um pouquinho mais complicado, mas é uma coisa que você tem que ter em mente. O custo de vida aqui vai variar muito da área que você vai morar e também do salário que você vai ganhar. O custo de vida aqui é mais barato que no Brasil, uma média aí de uns 20% mais barato do que no Brasil, porém ainda é caro se você fizer a comparação aí salarial. Tem muitas oportunidades para brasileiro aqui em call center. Como tá meio banalizado, assim, então tem muita gente vindo para cá, os salários estão reduzindo um pouco. Você tem o inglês, você tem o português, tem empresas que estão contratando porque tem demanda para atendimento de empresas no Brasil. Então tem esse tipo de demanda e aí por isso que pode ser que você tenha uma oportunidade aqui. Em relação à moeda aqui, gente, tem um monte de zero, você fica super perdido. O real é desvalorizado em relação ao peso. Então o peso vale um pouco mais que o real. É só entrar no conversor de moeda que vai ficar super fácil para vocês. E logo, assim, e depois de um tempo você já vai se acostumando. É só lá cortar os zeros aí que você vai ter mais ou menos uma noção de como é o valor. Então aqui é muito fácil chegar no milhão, com R$1.000 já é 1 milhão. Olha que maravilha, gente. Gente, uma outra coisa que eu acho super importante, se você tiver a possibilidade, não faça como eu, porque eu não tinha tempo, eu não tinha cabeça, eu estava atolada no monte de merda, e foi por isso que eu não fiz. Estude o espanhol antes de chegar aqui. Pelo menos uma base, porque aí depois quando você chegar aqui, o ouvido vai acostumando e aí você já vai desenrolando. Eu não estudei absolutamente nada, não vou dizer pra você que é super difícil, é muito mais fácil a gente entender o espanhol do que eles entenderem o português, mas eu não acho que dá pra você viver uma vida com o portunhol. Na minha cabeça, você tá num país, você tem que aprender a língua do país pra você melhorar a sua qualidade de vida e para que tudo funcione bem, para que tudo gire bem. Então, se você tem a ideia de ir para um país que fala o espanhol, o inglês ou qualquer outra coisa, se você for mudar de país, tente, mesmo que for sozinho, meia hora por dia, 1 hora por dia, estude o idioma do lugar que você vai, porque isso vai facilitar muito a sua vida. A qualidade de vida aqui tá bem superior, porque onde eu morava não tinha parque perto, não tinha onde caminhar, não tinha onde fazer as coisas, né? Tudo tinha que pegar o carro para fazer. Isso eu estou falando pra mim, tá, gente? De acordo com a minha realidade. Então, hoje eu tenho tudo perto, eu faço tudo a pé. Se eu preciso fazer alguma coisa, eu pego um Uber. Então, eu não vejo a necessidade de ter um carro. Então, por isso que eu digo que hoje a minha qualidade de vida tá muito melhor. Bom, era esse, assim, acho que as coisas principais que eu queria falar pra vocês. Mas se vocês tiverem qualquer outra dúvida, vai deixando aqui nos comentários, que aí eu faço um outro vídeo. E se vocês estão gostando desses vídeos sobre a vida aqui na Colômbia, já dá aquela curtida, compartilha. Segue lá no Instagram, não deixa de seguir. Muito, muito obrigada a cada um de vocês que está aqui. Um super beijo, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau!